Opa, tudo bom? Quem fala é João Vitor. Bom, primeiramente, tá? Quero estar te agradecendo por você estar assistindo essa série de 3 aulas, onde eu vou mostrar para você, primeira coisa, sobre como entender melhor o seu mercado, tá ok? Como e o que você precisa para ter um bom planejamento de marketing digital. E terceiro, eu vou mostrar para você quais são os requisitos que a sua plataforma da loja virtual precisa ter para que você consiga gerar vendas, tá? Bom, hoje na primeira videoaula eu vou estar falando para você sobre os itens que você precisa ter, basicamente, para fazer uma boa pesquisa de mercado, entender o seu mercado, entender o seu concorrente e também como usar isso a seu favor, né? Para que você venda mais com lucratividade e previsibilidade. Bom, então vamos lá, tá? A primeira coisa que você tem que observar é o seguinte, tá? Você precisa sempre pensar em criar a sua persona, que é basicamente o seu cliente ideal. Então, quais são os hábitos dele, idade, sexo, faixa etária, quais são os interesses que ele tem, quais lugares ele frequenta, quais páginas eles curtem nas redes sociais, que pessoas eles seguem, quem eles admiram, tá? Outra coisa, como o seu produto pode ajudar, então qual que é o problema que ele tem, tá? E qual o problema que o seu produto resolve, então como ele vai estar antes de comprar o seu produto e como ele vai estar depois de comprar o seu produto. Então, por exemplo, você vende um creme para hidratação do cabelo, é aquela mulher, ela tá com o cabelo ressecado, quebradiço, então ela tá com esse problema aqui, e ela é loira, ela tem mais ou menos 25 anos, ela é muito vaidosa, tá? Além disso, ela tá sempre preocupada com a autoestima, ela quer sempre estar bonita, bem vestida, bem arrumada, o cabelo tem que estar sempre muito bonito. Ela adora ficar no Instagram, ela ama ficar no Instagram. Ela acessa os e-mails também, porque ela trabalha já, ela já tem uma profissão, tá ok? Outra coisa, ela tá preocupada agora porque o cabelo dela tá quebradiço, mas o que ela quer? Ela quer que né, no final ali o cabelo dela fique bom e o seu creme vai ajudar com isso. Outra coisa, qual que é o problema filosófico que ela tem? Então, por exemplo, o que ela pensa? Então, vou dar um exemplo, mesma coisa dessa mulher. Ela fala, pô, eu tô passando pente, tá enrolando aqui, tá me machucando. Ou, o problema filosófico dela é o seguinte, eu vou, coloco um negócio, meu cabelo fica, puta, eu tenho que passar chapinha, meu cabelo não fica natural, fica esquisito. Então você tem que pensar nisso, tá? Porque quando você pensa nesses pontos, você começa a entender melhor a sua audiência para você fazer a melhor mensagem, tá? Então, para dar um exemplo bobo, mas imagina assim, uma mulher, o cabelo dela todo, sabe, estufado, assim, sei lá, espetado, esquisito, e aí você posta isso na rede social. Ela vai prestar atenção, porque ela vai se ver naquela situação. E aí você traz ela para chamar a atenção, né? Primeira coisa que você vai fazer. Segunda coisa, tá? Você precisa saber o tamanho, tá, do seu mercado. Quantas pessoas buscam no Google? Quantas pessoas são potenciais clientes no Facebook para você? Então, isso é muito importante que você veja até de categoria a categoria na sua loja. Então, se você tem uma categoria lá de, por exemplo, creme para hidratação, é uma categoria. Aí você tem uma outra categoria que é creme para cabelos ruivos, sei lá, creme para cabelos crespos. E assim por diante. Por quê? Quando você souber o tamanho do mercado, você vai saber exatamente quantas pessoas você pode atingir ou quantos pedidos você pode ter por dia, tá? Quanto você pode vender. Se você tem 1 milhão de pessoas ali, será que eu posso atingir essa 1 milhão de pessoas? Posso. Quanto que eu preciso para isso? Preciso de tanto. Então você já vai saber o tamanho do seu mercado e quanto você precisa gastar para atingir ele todo, tá? Então isso é muito, muito importante você saber, tá? Outra coisa, localização do seu público. É muito importante que você saiba exatamente a localização dele. Você vai falar assim, ah, João, meu público é Brasil todo o Brasil. Sim, concordo. Pode ser que você esteja certo, mas quais são as regiões que mais compram o seu produto? Ou quais são as regiões que são mais carentes do seu produto? Elas procuram, mas não tem uma oferta boa. Por que você vai fazer isso?
Imagina você ter uma verba reduzida, você pega, por exemplo, R$ 50 no Google, tá? E você joga para o Brasil todo. Talvez não faça tanto sentido. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer para o local certo, tá ok? E aí você fala, beleza, eu vou pegar R$ 50, eu vou botar na região de São Paulo, porque em São Paulo a oferta não é tão grande. Ou, sei lá, em Pernambuco, que é perto de onde eu tô. Ou, no meu caso aqui, Minas Gerais. Ah, Minas Gerais, porque a logística para mim fica mais fácil. Eu vou entregar em Minas Gerais, só no estado de Minas. Chega rápido, a pessoa fica satisfeita. Ok. É por isso que é importante você ver a localização. Quarto ponto. O acesso, tá? Por onde essa pessoa acessa? É pelo celular? É pelo desktop? Por quê? Vou citar um exemplo. Tem nichos que as pessoas só acessam pelo celular, 90%. Aí você vai para o desktop, o que vai acontecer? Você vai pagar caríssimo pelo anúncio, por um simples motivo, não tem público lá dentro. E aí são poucas pessoas e muita gente competindo. É como se, por exemplo, tivesse um pedaço de carne para 50 leões, por exemplo, né? Então, você tem esse ponto. Então, você tem que observar isso para que você anuncie no local certo, tá ok? Quinto ponto. Você precisa saber a sazonalidade de todas as categorias de seus produtos. Você vai falar, mas por que eu preciso saber, João? Não posso vender todo ano? O ano inteiro? Pode. Mas o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você venda roupas para o inverno, tá? Roupas no geral. O inverno, normalmente, as pessoas vão começar a procurar 2 meses antes. Se você tentar vender no calor, você até vai vender, mas é muito pouco. As pessoas não estão buscando aquilo. O verão, mesma situação. Mas, o que acontece? Se você quiser anunciar essa roupa de inverno na época errada, e tiver mais gente anunciando, o que vai acontecer? Menos pessoas buscando, consequentemente, o valor do clique vai ficar mais caro, porque tem menos pessoas, a mesma quantidade de empresas e todo mundo brigando por um público muito pequeno. E aí o que acontece? Fica caro, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes, vamos supor, João, eu tô com um estoque parado aqui. De repente você vai para uma outra linha. Então você sabe que naquele momento, tá? Esse é um outro ponto muito importante. Naquele momento você sabe que o produto você vai ter que vender com uma margem de lucro baixa, porque a procura está sendo baixa, tá? Então a pessoa está com uma barreira muito grande para comprar. Já na época boa, é o contrário. Você pode vender com uma margem alta, por quê? Pô, tá frio. Se a pessoa não tem uma blusa, ela vai comprar. Tipo, ela não vai ficar com frio, que nem agora. Hoje tá razoavelmente frio. Eu vou deixar de usar blusa? Não vou. Se não tiver uma blusa ou uma blusa que não tiver uma blusa que me agrade, eu vou comprar. Eu vou querer que ela chegue o mais rápido possível. Ou se a minha blusa tá ruim, enfim, eu vou precisar comprar o quanto antes. Então é muito importante que você veja isso, tá? Outra coisa, tá? Que é bem importante, que eu coloco aqui. Velocidade do quê? Da sua loja virtual. Carregamento de página, o seu e-commerce como um todo, como ele está. Fazer uma análise das páginas, das categorias. Por quê? Para receber as campanhas e até traçar um diagnóstico daquilo que você está com problema, enfim, para que você consiga ajustar isso. Outro ponto, tá? Canais de acesso. Você precisa saber de onde está vindo as suas visitas, mas não só você. Você precisa descobrir também dos concorrentes, tá? Então, quantas visitas orgânicas esse concorrente recebe? Quantas visitas pagas ele recebe? Quais são as palavras dos seus concorrentes que estão posicionadas na primeira página do Google? Ou quais palavras ele compra no Google? Quantas visitas em média ele recebe por mês via redes sociais, tá? Ele faz campanhas de e-mail? Tá? Você precisa saber esses detalhes. Ele produz conteúdo? As descrições dos produtos dele estão bem otimizadas? Você precisa entender os canais como um todo, tá? Por quê? Para que você veja como está o panorama do seu mercado, para você saber até o seguinte, pô, o que falta para eu fazer? Eu preciso fazer isso, isso, isso. E aí, em cima disso, você vai trabalhando. Bom, aí, o oitavo ponto, tá? Que é o seguinte, você precisa trabalhar e analisar as redes sociais, tá? Dos seus
concorrentes e até a sua também. Analisar, por exemplo, quantos curtidores ele tem, quais são os tipos de posts que ele coloca dentro da fanpage, do Instagram dele, se ele faz history, se ele não faz, se ele manda e-mail, qual que é o conteúdo que ele bota no e-mail, se ele faz oferta, se ele não faz, se ele só manda oferta, se ele não manda oferta diariamente, tá? Você também vai colocar, além de todas essas informações que eu acabei de falar, você também vai colocar o seguinte, pô, como esse concorrente se comunica com aquele cliente. Por quê? Para que você entenda, por exemplo, assim, qual que é o post dele que gerou mais engajamento, tá? Ou quais são os tipos de post que ele coloca que eu não estou fazendo. Eu posso fazer isso, ou melhor, quais são os assuntos que ele está abordando? Eu estou abordando também? Então você vai trabalhar dessa maneira para quê? Para analisar as redes sociais para você analisar as redes sociais desse concorrente, tá ok? Bom, agora eu quero falar para você sobre a parte de redes sociais, né? Eu falei, e agora eu quero falar para você sobre a parte de busca orgânica, tá? Especificamente o que você vai analisar, tá? Tanto dentro da sua loja quanto fora dela, tá ok? Bom, primeiro ponto é o seguinte, tá? É importante, tá, que você meça as suas visitas, tá, orgânicas, quais são as palavras que você aparece no Google e também os teus concorrentes, tá? Isso é muito, muito importante, ok? Segundo ponto, quais são as páginas mais acessadas da sua loja virtual? Quais são as páginas mais acessadas do teu concorrente ou os seus concorrentes? Por quê? Para você saber qual produto ele está mais vendendo, de repente quantas vendas ele está fazendo, e você estimar o tamanho do e-commerce daquele teu concorrente e comparar com o seu também. Páginas de saída, tá? É muito importante que você saiba exatamente quais são as páginas que geram mais saídas de pessoas na sua loja. Então, por exemplo, fiz uma propaganda, a pessoa entrou, tá ok? Beleza. Depois, ela saiu em que página? Por quê? Quando você sabe a página que ela saiu, você pode melhorar essas páginas para que elas tenham menos resistência e, consequentemente, gere mais interação com a sua marca e, consequentemente, aumente a sua chance de vender, tá? Aqui tá o tempo de carregamento das páginas. Você precisa saber quanto cada página carrega, e principalmente as páginas de saída, comece por elas, tá? Por quê? Você está perdendo visita porque a pessoa, por exemplo, ela ficou 6 segundos para carregar a página, ninguém espera, a pessoa vai e fecha. Pô, deu problema, já era, esqueceu. Perdeu aquela pessoa, perdeu aquele dinheiro, às vezes um anúncio que você colocou, tá? Então é muito importante. Links, tá? É muito importante você ver se o seu site tem outros sites na internet que falam sobre seu site e fazer a mesma coisa com o teu concorrente, tá? Para que você saiba, por exemplo, esse site aqui é parceiro do meu concorrente, será que eu não posso ter uma parceria com ele também para pegar um pouco da audiência do meu concorrente, diminuir o tamanho dele em relação a isso? Então você tem que analisar esses pontos, porque para inclusive melhorar o seu posicionamento perante os concorrentes. Lembra aquilo que eu falei de mercado, né, de tamanho de mercado? É justamente isso. Então é muito importante que você faça para você conseguir estar ali junto, né, com o teu concorrente, competir realmente com ele, tá? Bom, e o sexto ponto, tá? É muito importante que você compare o número de acessos seus, né, seu e com os seus concorrentes. Por quê, tá? Quando você faz esse comparativo, você sabe o seguinte, pô, eu tenho esse concorrente aqui, ele tem tudo isso aqui de bom. Será que se eu não fizer isso aqui eu não posso chegar onde ele tá? Ou eu fizer melhor, tá? Então você vai analisar, tá? Então isso é muito importante. O outro ponto, tá, que eu sempre dou uma analisada, essa parte de brecha de mercado, porque o que acontece? Quando o teu concorrente é muito grande, o que muitas vezes pode acontecer? E você vai ver que acontece bastante isso. Começa a ter muita reclamação das pessoas, às vezes não recebem produto. Recentemente, tá, eu atendi uma cliente do segmento, de um segmento de roupa, e a gente percebeu que um dos concorrentes dela era muito grande. Mas qual que era a grande brecha que ele deixava? Ele é muito desorganizado. Nós percebemos, tá, eu junto com a mentoria que eu dei para ela, que aquele concorrente era muito, muito desorganizado. Então o que acontecia? As pessoas compravam, às vezes elas demoravam para chegar, não postavam o pedido, aí a pessoa cancelava, eles mandavam o pedido. Uma série de reclamações. A gente falou, pô, vamos entrar nessa brecha. Começamos a falar do nosso atendimento, da melhora. Resumindo, o que aconteceu?
muita gente começou a migrar. Por quê? A gente começou a anunciar nos mesmos sites que eles estavam anunciando e com essa promessa, dizendo do atendimento, e realmente é verdade, tá? Tem que ser verdade. Também não adianta você ter um atendimento ruim e você vender que você tem um atendimento bom. A pessoa vai se decepcionar e é muito pior para você, tá? Então é isso. Bom, então nessa aula, tá? Nós falamos um pouco sobre pesquisa de mercado. Na próxima aula eu vou falar para você sobre o planejamento de marketing digital. O que você precisa para que o seu projeto de marketing digital efetivamente funcione, gere vendas e não só vendas, mas lucratividade e previsibilidade em vendas para a sua loja virtual. Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula.